As Crônicas de Eugene, Os Escolhidos, uma fantasia inesquecível. Alistair McGrath. Capítulo 8. Pedro viu Júlia sair, com certo alívio. Não havia nada de errado em ostentar a pólvora, nada de errado em demonstrar que ele era uma força a ser enfrentada. Ele saiu bruscamente do quarto, andando a passos largos e pisando duro pelos corredores. Meninas, para que servem? Tão sentimentais e pouco científicas. Ela ia ver. Ele descobriria a resposta para o mistério daquele lugar. Pedro parou um vulto de túnica no corredor e perguntou onde ficava a biblioteca. Silenciosamente lhe foi apontada a torre norte do castelo e depois de alguns minutos de busca pelos escuros e empoeirados corredores, ele a encontrou. A biblioteca que encontrou poderia estar em uma casa de campo inglesa, mas era muito mais grandiosa e magnífica. Os livros estavam empilhados até onde os olhos podiam ver. Estantes e mais estantes. Livros de todos os tipos de assuntos inimagináveis. Pedro olhou para cima. Mais acima e mais acima, respirando o aroma do couro de tudo aquilo. Houve um rápido "hã-hã" e um pigarrear vindo de algum lugar à direita. Pedro olhou à sua volta. Sentado numa enorme escrivaninha estava um homem magro de óculos que só poderia ser o bibliotecário. Pedro se aproximou vagarosamente, tentando chegar a uma conclusão a seu respeito. Ele notou seus dedos manchados de tinta, o lápis atrás da orelha direita e um grande livro de couro cheio de anotações na escrivaninha. O homem parecia irritado com a intromissão. Pedro pensou que a biblioteca não tinha muitos usuários. Então, o que você quer? Estou muito ocupado no momento. Seja breve. Sou Pedro, disse de maneira simples. De Albion. Ele percebeu que estava gaguejando e tentou parecer mais seguro. Eu gostaria de saber se poderia dar uma olhada nos livros. Prometo ser breve. O bibliotecário observou-o atentamente sobre seus óculos, avaliando-o. Você é muito bem-vindo, disse ele com cuidado. Será que eu... Será que posso ajudá-lo de alguma maneira? Bem, eu queria aprender um pouco sobre a história desta ilha. Talvez me ajude a entendê-la melhor. Pedro endireitou os ombros e tentou parecer mais alto. Com finalidades diplomáticas, é claro. Sim, claro. O bibliotecário então se levantou. Ele realmente não era muito mais alto em pé do que sentado, e saiu detrás da escrivaninha. Temos uma mesa de leitura com uma linda vista da ilha. Ali ninguém o perturbará. Você gostaria que eu lhe trouxesse algum livro ou prefere procurar você mesmo? Eu ficaria muito feliz se você me trouxesse algo útil. Pedro colocou as mãos para trás, tentando parecer importante enquanto esperava. Depois de um momento, o bibliotecário reapareceu, com um volume de couro gasto em suas mãos. Ele o entregou para Pedro com um sorriso que ele não pôde interpretar exatamente e voltou para as suas anotações. Pedro foi até a escrivaninha e sentou-se para ler. O livro contava uma história simples. Eugene tinha sido primitivamente uma ilha selvagem, indomada, governada por um rei opressivo e retrógrado. E então aconteceu a Revolução. Foi chamada de Iluminação. A ilha foi tomada por um grupo pequeno de pessoas decididas, determinadas e altamente inteligentes. Sua rebelião contra o feudalismo e maneiras atrasadas de gerações anteriores foi liderada por 3 lordes, o chacal, o leopardo e o lobo, que se estabeleceram como os governantes eruditos da ilha.
O velho rei fora deposto e mais tarde morreu no exílio. Parte da população permaneceu leal às velhas maneiras e obteve permissão de permanecer na ilha, só que com a condição de servir os novos governantes. Mas a ilha, governada pelos mesmos lordes durante 500 anos... 500 anos? Isso era possível? Tinha superado seu começo incivilizado e agora era próspera e moderna. Pedro, que sorria enquanto ia lendo, não ouviu os passos que se aproximavam e só percebeu que havia alguém ao seu lado quando uma mão fria agarrou seu ombro. Uma leitura leve, disse a voz. Pedro virou-se rapidamente e viu Anaximander em pé logo atrás dele. Oh, sim, disse Pedro. Eu estava querendo saber a respeito de Eidin e... De repente, ele lembrou-se de parecer importante. Sua história, cultura, produtos de exportação e comércio. Esse tipo de coisa. Uma boa escolha, replicou Anaximander, tirando o livro de Pedro e virando-o em suas mãos. Folheou algumas páginas amareladas, parecendo contemplativo. Um livro importante, uma importante história para os cidadãos de Eidin terem sempre em mente. Ele andou lentamente e depois olhou para trás, para Pedro. Afinal de contas, isso é que é educação. Protege-nos de desilusões, evitando que mentes inocentes se tornem corruptas. Eu estava lendo a respeito da iluminação, disse Pedro. As pessoas as pessoas ainda têm essas desilusões em Eidin? Eu lastimo que sim, disse Anaximander devagar. Os escravos, você os viu, são muito retrógrados. Eles acreditam em todos os tipos de absurdos supersticiosos. Tais como? Magia, Anaximander disse. Magia divina e velhas histórias, muito velhas. Somente contos de fadas, na verdade. Histórias para explicar coisas que eles não conseguem entender. Isso tudo fez muito sentido para Pedro. Era como Júlia, contando histórias a ela mesma e buscando ajuda em seus livros, quando estava confusa ou perturbada. Ele acenou com a cabeça. Vocês são um povo de ciências, ele disse. Anaximander lhe deu um sorriso. Nós somos. E é por essa razão que vim falar com você. Anaximander puxou uma cadeira e sentou-se de frente para Pedro. Os lordes ficaram muito impressionados com a invenção que você mostrou a eles ontem. Eles disseram que você tinha um diabo nas mãos. Algo a que chamou de pólvora. Foi você que inventou? Seus olhos estavam curiosos. Sim, fui eu. Pedro fez cara de quem tinha a intenção de parecer humilde, mas que Júlia teria reconhecido como convencimento. Claro que a fórmula exata é um segredo conhecido só por mim e pelas outras grandes mentes de Albion, é claro. Anaximander sorriu. É claro, Lorde Pedro. O chacal, o leopardo e o lobo estão muito bem impressionados com suas habilidades. Você não é somente um homem de grande inteligência, mas demonstrou grande sabedoria e distinção. Acenou a cabeça. Com profundo respeito. Lisonjeio-me, senhor, disse Pedro, que na verdade estava totalmente satisfeito. Anaximander sorriu novamente. Eu não tenho a intenção de lhe bajular, Lorde Pedro. Eu só lhe digo o que observo e o que me foi contado. Lady Júlia falou a respeito de compartilhar conhecimento, e confesso que nossos grandes lordes estão ávidos para aprender mais de seus segredos. Os segredos não são meus para que eu possa dá-los, começou Pedro. Mas Anaximander se inclinou mais para perto e respirou de leve em seu ouvido.
Os lordes fariam de você um príncipe desta terra. Ele destacou a palavra príncipe, deixando-a rolar, brilhante por sobre sua língua. O som dela encheu Pedro de imagens resplandecentes. Imagens estranhas para a vida solitária de um menino em idade escolar, deixada para trás na Inglaterra. Imagens de glória, de riquezas, de domínio sobre todos que já o tivessem atiçado e o tratado brutalmente na escola. Seus olhos estavam arregalados e seu olhar fixo estava muito longe. Anaximander o trouxe de volta ao momento, repetindo a palavra. Um príncipe, Pedro. Os olhos de Pedro voltaram bruscamente para o vulto diante dele, vestindo túnica vermelha. A pólvora é simples, na verdade, ele disse, pegando uma pena que estava na mesa para escrever, e esboçou uma rápida fórmula numa folha de papel. Ele a passou para Anaximander, que sorriu ao pegá-la em sua mão. Eidin é afortunada de fato, por ter um líder tão sábio para guiá-la para o futuro. Ele então levantou, curvou-se e, virando-se, deixou a biblioteca. Pedro retornou para os seus aposentos, se sentindo o máximo. Ele estava pisando nas nuvens, feliz por ser parte de uma civilização tão sábia e avançada. E ele, príncipe dessa civilização. Júlia ainda estava trêmula quando voltou ao seu quarto. Ao andar, ponderou a respeito da conversa que tinha ouvido por acaso. Um bando de escravos rebeldes, uma nova arma para derrotá-los. E depois havia 2 escolhidos, chamados de outro mundo. Isto estava ficando excepcionalmente difícil. Ela caiu pesadamente sobre a cama, imaginando se um bom choro ajudaria e percebendo em seguida que lágrimas não seriam derramadas por um emissário de Albion. Oh, estava tudo errado. Ela havia atrapalhado tudo. Ela nunca deveria ter fingido. Nunca deveria ter vindo para cá em primeiro lugar. Nunca deveria ter prestado atenção naquele desprezível monge no jardim. E então, apesar de toda sua determinação, as lágrimas finalmente chegaram. Ela arfou grandes e barulhentos soluços em seu travesseiro, respirando com dificuldade enquanto lágrimas quentes caíam de seus olhos. E foi nesse momento que os escravos entraram para arrumar a refeição da tarde. Algumas pessoas têm a grande dádiva de ficarem bonitas quando choram. Elas se tornam mais encantadoras quando as lágrimas caem gentilmente por suas bochechas. Júlia não era uma dessas afortunadas. Seu cabelo loiro estava grudado em um lado do seu rosto e o outro estava marcado pelas dobras do cobertor. Suas bochechas estavam brilhantes, manchadas de cor-de-rosa e seus olhos profundamente vermelhos. Os escravos do castelo tinham sido terminantemente proibidos, com o castigo de morte, de falar com os honrados estranhos. Mas quando confrontados com uma cena tão infeliz, com uma mocinha que de repente se transformara numa menina muito nova e muito infeliz, as ordens que receberam deixaram de ter significado. Ambos se aproximaram, e o mais alto pegou Júlia e a abraçou fortemente. A escrava, uma mulher, tinha o cheiro daquela fruta que Júlia encontrou no campo além da passagem da montanha e inexplicavelmente lembrava sua mãe. Ela enterrou a cabeça no ombro da escrava e deu algumas respiradas estremecidas enquanto tentava parar de chorar e ficar apresentável. Perdoe-me, ela começou, e então olhou para cima. A escrava que a estava abraçando deixou seu capuz cair para trás e seu rosto pôde ser visto claramente. Seu rosto estava marcado com linhas profundas e seu cabelo escuro riscado por cabelos brancos.
Mas ela não é uma mulher velha, Júlia pensou. Seus olhos eram fundos, mas brilhantes, e havia um toque de juventude neles. A mulher sorriu, e Júlia notou que, pelo menos, algumas das linhas em seu rosto não vinham da dureza do trabalho, mas de risadas. Eu sou Helena, disse de maneira simples. Agora, então, por que você não nos conta o que está lhe afligindo? Júlia então percebeu tratar-se de duas mulheres. A outra escrava segurou o fôlego fortemente, e houve um olhar entre elas que Júlia mal percebeu. A segunda escrava soltou o ar e acenou quase imperceptivelmente. Eu não sei o que fazer, disse Júlia, limpando o rosto e o nariz na manga. O monge disse que existia uma profecia. Disse que nós somos os escolhidos e que devemos libertar vocês, mas eu não sei por onde começar. Outra olhada entre as escravas, essa mais alta e mais marcante. Helena finalmente quebrou o silêncio. O monge lhe contou a respeito de uma profecia? Ela perguntou devagar. Júlia acenou com a cabeça. E eu não posso contar para Pedro, mas acho que ele já estragou tudo com aquela pólvora boba, e não sei como derrotar os lordes, e as minhas ideias se esgotaram. A segunda escrava tirou o capuz e deu um passo à frente. Ela era bem jovem, não muito mais velha que Júlia, mas com um olhar determinado que só poderia ter vindo com os anos de trabalho árduo e com o sofrimento. Se você é a que foi prometida a nós, ela disse, você não terá que derrotá-los sozinha. Ela fez uma pausa e então abriu um sorriso. Eu sou Alice. Nosso povo está esperando por você faz muito, muito tempo, minha lady. Foi o sorriso dela que finalmente fez com que Júlia parasse de chorar e a levou para dentro daquele momento. Ela, fosse ou não a escolhida, era a única que estava ali e precisava fazer alguma coisa. Vocês. Ela fez uma pausa, sem ter certeza exatamente de como formular a pergunta. Vocês me contariam suas histórias? A história do país? Conte-me a respeito de Marcos e de todos os outros. Helena acenou com a cabeça. Claro, minha lady, mas agora não é hora. Vou combinar para que você se encontre com o meu irmão. Ele lhe contará a história verdadeira. Mas primeiro quero que você saiba o que está arriscando. Ela parou e olhou para Alice, que acenou com a cabeça, estimulando-a a continuar. Você precisa saber que, estando ao nosso lado, sua vida está ameaçada. Os lordes... Mais uma vez ela hesitou. O lobo não é conhecido por sua misericórdia. Júlia acenou com a cabeça, não sabendo exatamente como responder. E então Alice sorriu mais uma vez. Ela veio para o lado de Júlia e segurou seu rosto entre as mãos, ainda vermelho das lágrimas. Seja bem-vinda, Júlia, disse suavemente. Seja bem-vinda a Eidin.